Durante a Segunda Guerra Mundial, a busca por tecnologias mais eficientes resultou em enormes avanços na ciência, principalmente na área da aviação. Os nazistas definitivamente não tinham uma das melhores ideologias políticos sociais, mas ainda temos que concordar que eles tinham ótimos cientistas e engenheiros. Dentre os projetos aeronáuticos secretos da Alemanha nazista, podemos encontrar coisas como isso, e até mesmo um disco voador. Vamos começar com uma aeronave um pouco mais normal. O Dornier do 335 era um caça que foi usado pela Força Aérea Alemã no fim da Segunda Guerra. Era conhecido pelos aliados como a Flecha, por causa dessa cauda estranha aí. Sua principal característica eram seus motores. Um na parte da frente, e outro na parte de trás. Essa configuração pode ser encontrada hoje em aviões como o Cessna Skymaster. O primeiro voo do Dornier 335 foi em outubro de 43, e os dois motores a pistão de 12 cilindros o faziam alcançar uma velocidade de mais de 760 km por hora, o tornando um dos aviões a pistão mais rápidos do mundo. Entrou em operação bem no finalzinho da guerra, e foram produzidas 37 unidades ao todo, podendo ser monoposto ou biposto. Outro avião bem curioso foi o Messerschmitt Me-163 Comet. Esse era um pequeno caça com um motor a foguete. Sim, foguete. Foi desenvolvido em 1961 para combater os bombardeiros inimigos que não paravam de chegar em território alemão. O pequeno avião explodiu várias vezes por causa de seu combustível líquido ser extremamente inflamável. E, quando ele conseguia fazer uma decolagem bem-sucedida, o combustível durava apenas 8 minutos. Nada mais do que suficiente para decolar, atingir uma alta altitude, metralhar um ou dois bombardeiros e voltar planando sem motor de volta para a base. Enfim, em torno de 370 unidades foram construídas. Mas apenas 16 bombardeiros foram abatidos por aeronaves como essa. O Me-163 não tinha um estabilizador horizontal. E suas asas eram relativamente gigantescas para que conseguisse planar bem. Esse ventiladorzinho ridículo no nariz dele era um mini gerador eólico, que fornecia eletricidade para o básico do avião. Ele não tinha um trem de pouso retrátil. Na verdade, quando decolava, deixava as rodas para trás, o que fazia com que, caso o piloto e o avião sobrevivessem e conseguissem retornar à base, ainda tivessem que fazer um pouso de barriga, o que também causou vários acidentes. Embora tenha um conceito genial, o Me-163 é um projeto cheio de falhas. Blohm & Voss BV-141, um avião que lembra um pouco o Boomerang, que eu falei nesse outro vídeo. Bom, a primeira coisa que você percebe quando bate o olho é que você não bateu o olho porque senão você estaria cego. Enfim, a simetria estrutural é sua principal característica, tendo duas fuselagens, uma maior com um motor radial e outra com o cockpit. O BV-141 era uma aeronave de reconhecimento tático, fabricada em 1938, que seria usada pela Força Aérea Alemã. Porém foi considerada com pouca potência, fazendo com que a Luftwaffe preferisse operar o Focke-Wulf FW-189, que também não é um avião latão normal. 28 unidades do Blohm & Voss foram construídas e infelizmente nenhum está inteiro nos dias de hoje. Nosso próximo avião também foi fabricado pela Blohm & Voss, e não era exatamente um avião tão diferente, mas era enorme. O Blohm & Voss BV-238 foi um hidroavião gigante que serviria como bombardeiro pesado, ou supertransportador militar. Foi a maior aeronave construída pela Alemanha durante a Segunda Guerra e o maior hidroavião da época. Usava 6 motores a pistão, e, quando carregado, pesava quase 100 mil quilos. Apenas um protótipo foi construído e realmente decolou, mas, depois de ter sido destruído por um ataque de caças aliados, o projeto foi descontinuado. Não tem nada de tão interessante nele, então vamos para o próximo. Aviões, helicópteros e foguetes são coisas legais. Mas sabe o que é mais legal? Um avião helicóptero foguete. Isto aqui é o Focke-Wulf Trebflugel, ou Trebflugel Jaeger. O design dessa aeronave era bem único. Ele tinha, no meio de sua fuselagem, uma espécie de rotor de 3 pás, com motores ramjet nas pontas. O Trebflugel decolaria e pousaria na vertical, mas, durante o voo, o avião voaria nivelado e o rotor funcionaria como uma hélice gigante. Esse conceito lembra um pouco o Convair Pogo, uma aeronave Vitol fabricada pelos Estados Unidos. Foi construído um protótipo do Trebflugel para testes em túnel de vento, mas,
com a derrota da Alemanha nazista, o projeto não foi para a frente. Estima-se que essa aeronave poderia alcançar em torno de 1000 km por hora e voar a mais de 50.000 pés. A partir do final do ano de 1944, pilotos de vários esquadrões aliados começaram a relatar que tiveram encontros com aeronaves inimigas muito estranhas, dizendo que tinham um formato de disco e pareciam flutuar no ar. Eles os chamaram de Foo Fighters. Ninguém nunca confirmou concretamente se esses relatos eram verdadeiros, mas algumas evidências indicam que a Alemanha poderia realmente estar desenvolvendo modelos de discos voadores, chamados de Raunebu. Os Raunebus teoricamente foram uma espécie de aeronave enorme que decolava na vertical, e eles lembram bastante os veículos alienígenas de histórias de ficção. Alguns acreditam até que esses discos voadores nazistas foram realmente construídos e testados, e que supostamente utilizariam, como meio de propulsão, um sistema de direcionamento do ar, que usaria o efeito Coanda. Eu poderia explicar bem, mas tô com preguiça, então depois você pesquisa o que é. Enfim. Anos depois, os Estados Unidos, para tentar ver se funcionava, testaram uma aeronave em formato de disco que se mostrou instável e inviável de operar. E aí? Você acredita que os nazistas conseguiram construir um disco voador como esse? Talvez nunca saberemos. Bom, tem algumas outras aeronaves nazistas diferenciadas bem interessantes, mas eu vou terminar o vídeo por aqui para ele não ficar muito longo. Então é isso, obrigado por assistir, e fui. That doesn't make sense.